A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre. Olá, está no ar o Muito Mais Saúde. Como eu costumo dizer para vocês, a gente sempre traz até aqui convidados especiais para que a gente possa falar sobre saúde, para que a gente possa falar do nosso dia a dia, como você está cuidando aí da sua família, das pessoas que você ama. E a temática de hoje é uma temática que faz parte do nosso dia a dia. Quem nunca precisou recorrer a uma emergência de hospital? Quem nunca se viu numa situação em, nossa, eu preciso ir para o hospital agora? Na maioria das vezes a gente não tem um diagnóstico, a gente não sabe o que está acontecendo, né? E a gente precisa dessa avaliação médica. Então hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é coordenadora da Clínica Médica, Centro Médico e Emergência do Hospital Serrano, doutora Kênia Fulli. Olá, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda ao Muito Obrigada. Mais Saúde. E a gente vai falar sobre essa, digamos assim, essa passagem desse paciente numa emergência dentro do hospital. Sim. Quantos desafios, né, doutora Kênia? Muito. É uma jornada do paciente dentro da emergência, né? Que a gente tem algumas etapas a serem perseguidas, né? Para entregar uma qualidade de atendimento para o paciente. Então a gente precisa estar de olho, estar atento ali em cada ponto específico nesse atendimento da emergência. E aí cheguei lá nessa emergência. E quais são os protocolos a serem cumpridos? Então, quando o paciente chega no hospital, a gente tem alguns protocolos a serem seguidos. Protocolo, a gente sabe que a emergência é muito dinâmica, né? Então, tudo acontece muito rápido ali. Então, e a gente vezes parece que é ao mesmo tempo, né? Sim, e a gente precisa coordenar as etapas, né? Quando a gente tem etapas a serem cumpridas, a gente consegue uniformizar o atendimento, homogeneizar o atendimento e ter um atendimento de qualidade e com agilidade. Então, assim, primeira etapa é a identificação do paciente. Então ele chega, ele faz a ficha e tem uma identificação. Isso é uma etapa fundamental, né? Você identificar o paciente, ele recebe uma pulseirinha ali com a identificação e em seguida ele é triado pela enfermagem. Então isso é uma segunda etapa que ele é triado e ganha uma outra pulseirinha de classificação de risco, né? Que a gente classifica aquele paciente no grau de complexidade dele, daquela demanda. E a partir disso ele vai ser avaliado pelo médico e o médico vai traçar os protocolos. Então, na nossa emergência hoje, a gente tem vários protocolos. Então, chega um paciente com dor no peito, ele entra com um protocolo de dor torácica. Esse protocolo é seguido pelos médicos e nele tem várias etapas a serem cumpridas. Eletrocardiograma, enzimas, né, exames laboratoriais a serem realizados, a anamnese toda do paciente, fatores de risco. Então, a gente consegue estratificar aquele paciente para fechar um diagnóstico. Realmente ele está infartando, qual é a conduta a partir dali, medicação que ele precisa tomar, condutas que a gente precisa ligar para um sobreaviso ou para uma outra especialidade, para a gente dar um diagnóstico, um tratamento para aquele paciente. Nesse caso, a equipe precisa estar super afiada. Sim, isso é um dos grandes desafios da emergência, é a gente conseguir coordenar todas as equipes. Equipe da enfermagem, equipe médica, então todo mundo coordenado, é como se fosse uma dança, é um balé ali que todo mundo tem que estar coordenado certinho para que todas as etapas sejam cumpridas. Muito bem, então chegou até o hospital, já sabe que tem ali o passo a passo. Isso. E geralmente essa pessoa às vezes chega muito angustiada, com muita pressa, né? Agora, você pode explicar pra gente como funciona o fluxo do paciente? Desde a entrada até a internação, porque aí também tem outro passo a passo. Sim, né? Tem o passo a passo. Então, como eu falei, ele chega, faz a ficha pela recepção, a parte da enfermagem, a equipe de enfermeiros, ele chama o paciente, ele é triado. Então, nessa triagem, o que compõe a triagem? O paciente triado, ele tem a aferição dos sinais vitais, né? Então, a gente verifica pressão, saturação, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, né? Isso já é ali o primeiro atendimento.
né? O enfermeiro também, ele faz um resumo da história clínica do paciente, por que ele está procurando a emergência, e aí faz essa classificação. Olha, já vai para o médico já faz estratificado praticamente, né? Então ele recebe uma pulseirinha, né, com a cor, né, que a gente determina uma classificação de risco, desde a pulseirinha vermelha, que é um atendimento imediato, uma pulseira laranja, amarela, verde ou azul. Essas cores determinam qual é o grau de prioridade daquele atendimento. Então, você chega à emergência com uma queixa que é uma prioridade grave, né? Ele vai ser atendido diretamente encaminhado para o médico, né? A fazer o atendimento de uma forma mais imediata, tá? Às vezes fala, não é por ordem de chegada, não é por gente. ordem de chegada. A emergência a gente não consegue atender por ordem de chegada, porque realmente a gente precisa atender por ordem de gravidade, né? Então, por isso essa primeira triagem com estratificação. Dependendo do grau do paciente ali, o enfermeiro ele já consegue fazer um protocolo. O paciente está com dor no peito, ele já vai entrar com um protocolo de dor torácica. Então ele vai ser já logo encaminhado para fazer um eletro e ser avaliado imediatamente pelo médico. Então aí ele passa pelo atendimento médico. Dentro da sala do atendimento médico, o médico vai fazer uma anamnese completa, né? Então entender o que está acontecendo ali naquele momento, fazer a solicitação de exames, então exames laboratoriais, exames de imagem. Isso tudo tem dentro do Hospital Serrano. Tudo dentro do hospital. A gente falar, sim. Você já está ali com todos os recursos. Dentro da emergência a gente consegue fazer exames de ultrassonografia, exames de tomografia, né? Exames laboratoriais. A gente consegue ali já resolver, né? Dar resolutilidade do paciente, né? Então a gente consegue resolver bem a vida do paciente ali, aquela queixa. E aí depois disso, depois dos exames realizados, a gente aguarda os laudos, né, a liberação dos resultados desses exames. O médico chama o paciente de volta e aí ele reavalia o paciente. Então ele vai determinar, olha, é caso de alta, olha, tudo que você tem aqui, consigo resolver, eu te dou alta com tratamento domiciliar, alta com tratamento domiciliar e um encaminhamento para alguma especialidade que a gente tem dentro do centro médico, do hospital. Ou tem a indicação de internação. A internação vai depender dos sinais de gravidade para internar dentro do CTI ou na clínica médica. Ok, entendi. Então, passou por todo esse caminho. Às vezes a gente falando assim parece que é um caminho demorado, mas não é um caminho tão demorado. A gente tem prazos dentro da emergência, assim como todos os lugares, as pessoas querem ser bem atendidas, tem que ter agilidade. Às vezes está com muita dor. Sim, a gente tem que entender esse sofrimento, né, essa questão do paciente, que todo mundo, quem vai à emergência, não vai na emergência porque todo mundo tem uma queixa, tem uma angústia e uma dor a ser resolvida. Exatamente. Então a gente tem tempos para serem metas, né, como metas. Então o paciente que vai à emergência, ele tem um tempo dentro da emergência para ser resolvida a sua questão. Muito bem. Você falou uma coisa muito interessante sobre as diversas especialidades aí. E aí, como o centro médico do hospital integra aí essas diversas especialidades e exames para proporcionar um atendimento eficiente e coordenado ao paciente? Então, dentro do centro médico hoje, do hospital, a gente tem mais de 17 especialidades, tá? Nossa. A gente conta com mais de 17 especialidades, tanto clínica quanto cirúrgicas, dentro do ambulatório. Quando o paciente marca uma consulta, né, a gente tem meios, né, o paciente pode marcar pessoalmente ou pode marcar através dos números de WhatsApp do hospital. Então ele marca uma consulta. Quando ele vai na consulta desse especialista, o especialista ele pode fazer um próprio encaminhamento para outra especialidade, caso haja necessidade, e também pode solicitar exames que a gente faz dentro do hospital. Então, isso a gente consegue coordenar e o paciente consegue ter uma resolução do seu problema dentro da unidade. Não precisa ficar indo para outras unidades fazer. Então, assim, a gente consegue dentro do hospital. O ambulatório, ele consegue coordenar os pacientes para fazer exames de ultrassonografia. Então, temos ultrassom músculo-esquelético, ultrassom geral, tem ecocardiograma, exames Doppler vasculares também, tomografia, exames laboratoriais, colonoscopia, endoscopia, né, Bera também, audiometria. Então, temos uma série de exames, mapa, Holter. Então, sim, o próprio médico encaminha para dentro do centro médico para que esse paciente faça todos os exames e consiga retornar para o próprio médico já com os exames todos feitos dentro do hospital.
Muito bem. Agora, tem como falar pra gente sobre a importância do sobreaviso 24 horas das especialidades médicas, né? Porque às vezes a pessoa vai chegar com algo que precisa de uma avaliação específica. Sim. E aí qual a importância de dentro do hospital ter esse acesso aí a esse 24 horas? Então, dentro da emergência, o médico plantonista, né, da emergência é um médico de clínica geral. Então, ele é um médico, né, que é um clínico que atende as emergências, e quando há necessidade, a gente tem serviço de sobreaviso. Hoje, o hospital conta com 4 serviços de sobreaviso, que é sobreaviso 24 horas, 7 dias por semana, de 4 especialidades. Então, a gente tem urologia, cirurgia geral, ortopedia e neurocirurgia. Então, são os mais procurados. Sim, são essas especialidades que a gente tem maior demanda, né, de atendimento. E aí, quando um paciente chega e precisa de uma avaliação dessas 4 especialidades, a gente aciona o sobreaviso. Independente da hora. Independente da hora, não tem hora. Não Emergência tem hora. Não tem hora para acontecer, né? Então, Verdade. a gente tem que estar pronto. E o sobreaviso também, ele está pronto, né? Um sobreaviso é um serviço que o médico está de forma remota, mas ele é acionado, ele responde presencialmente ao hospital. Então, seja qual for a hora de madrugada, a gente precisa acionar o sobreaviso, o médico vai avaliar o paciente. Então, existem casos de pacientes que chegam de madrugada com dor abdominal, é avaliado, faz exames de imagem, tem um diagnóstico de apendicite, é acionado o sobreaviso para traçar a conduta dele, né? A conduta é cirúrgica numa apendicite, por exemplo, então a gente precisa ser feita naquele instante, pode ser agendada. Sim, se pode ser pro dia, pela manhã, mas aí o sobreaviso ele é acionado, ele traça a conduta junto com o médico da emergência e aí a gente consegue resolver e dar uma segurança para o paciente e também para o médico da emergência que tem aí um resguardo de um outro especialista. Ok. E é muito interessante, né, quando a gente fala que está todo mundo coordenado, todo mundo tem que estar sintonizado para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Sim. E os resultados serem excelentes, Sim. né? Essa é a nossa preocupação dentro da emergência, né? Que tudo aconteça ali da melhor forma possível, de uma forma ágil e de uma forma que o paciente sinta que está sendo cuidado, que está tendo atenção e a resolução do problema. A resolução, falou uma coisa muito importante. Muitas das vezes a gente chega com uma queixa e aí não é isso, não é aquilo, mas é o quê, né? Sai sem o diagnóstico. Sem o diagnóstico, sem o tratamento correto. Então, muito interessante saber que existem esse passo a passo e existe também, caso seja necessário. A gente espera que ninguém precise, Sim. Mas a gente fala isso, mas a gente sabe que acontece, é o que você falou, emergência acontece, não tem hora para acontecer, pode acontecer com qualquer pessoa. Verdade. Né? Vou chamar um intervalo rapidinho, Tá, já a gente continua o nosso bate-papo por aqui, falando da jornada do paciente dentro da emergência. Fica por aí, hein? Conheça a Dentec, uma clínica conceito em odontologia digital. Tratamentos mais rápidos e precisos, equipamentos de última geração, um laboratório próprio de prótese dentária, diversas especialidades em um só lugar, trabalhando juntas para cuidar da sua saúde bucal e garantir sorrisos mais bonitos para você. Dentec, aqui queremos ver você sorrindo sempre. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Somos profissionais que amamos cuidar de pessoas. Trabalhamos com o que há de mais precioso, a vida e pela vida. Aliados com a excelência em segurança, equipados de alta tecnologia, temos a certeza de oferecer sempre o melhor aos nossos pacientes. Tratamento humanizado, dedicação, qualidade, rapidez e diagnóstico preciso fazem parte do nosso compromisso. Hospital Serrano, sempre à frente, por você e para você.
Voltamos do intervalo e o nosso bate-papo continua por aqui. Eu falo bate-papo porque é isso, né? A gente acaba trocando e eu quero perguntar tudo e às vezes não dá tempo. E a gente vai seguindo por aqui para levar informação para quem está em casa. Sim. E uma perguntinha que eu queria te fazer é quando tem essa indicação da internação, como é feita essa transição aí do atendimento da emergência para a clínica médica? Como é que funciona isso? Então, quando o paciente tem já a indicação de internação, então concluiu toda a etapa da emergência e ele tem essa indicação de ser internado, o médico da emergência, ele fecha o atendimento da emergência dele, né? Solicita a guia para internação desse paciente e aí, a partir daí, ele faz a admissão desse paciente na clínica médica. Então, ele entra, né, no sistema como paciente internado e aí o médico traça ali a conduta como um paciente admitido da clínica médica, faz a prescrição e no dia seguinte, normalmente essa internação acontece na maior parte das vezes, né, no fim do dia, no fim da tarde, o médico que assume a rotina da clínica médica, ele recebe esse paciente pela manhã e aí vai de manhã, passa visita no quarto, tem toda aquela questão da rotina da clínica médica e admite aquele paciente. Então, o médico da emergência, ele fica responsável por fazer a admissão, mas quem passa a visita é o médico rotina da clínica, que aí passa a visita e traça as condutas ali a partir dessa internação do paciente. Que trocou ali, né? Sim. Saiu da emergência, precisa internar, porque precisa de um cuidado específico maior, né? Muito bem. Agora, como os médicos da clínica médica, eles coordenam aí as condutas e solicitam, às vezes, pareceres, né, de especialistas para garantir aí o melhor tratamento aos pacientes dentro do Hospital Serrano? Sim, então, inclusive agora nesse semestre a gente está inovando numa conduta mais pioneira dentro da clínica médica do hospital, né? Nós temos agora o médico da clínica médica que ele fica no hospital um período maior, né? Então ele fica até as 4 da tarde. Antes a gente tinha o médico que passava a visita e ia embora, né? E você queria tirar uma dúvida, não conseguia? Sim, o que muito acontece nos hospitais, né? Então o médico passava a sua visita e aí acabou a visita e ele ia embora. Hoje em dia não, no Hospital Serrano, o médico da clínica médica, ele passa a visita e ele fica até as 4 da tarde no hospital dando esse suporte. Um suporte que às vezes tem uma demanda no final do dia, no meio da manhã, assim, então consegue conversar com os familiares, tirar dúvida dos familiares sobre a internação daquele paciente, consegue agilizar alguns exames, alguns pedidos para serem feitos ao longo da tarde, do dia. E aí esse médico, ele consegue, né? A gente tem também um round da clínica médica, que é uma junta médica, né? Então 2, 3 médicos junto com a equipe multidisciplinar, com psicólogo, com nutricionista. Então a gente consegue coordenar ali e ver o que é melhor para o paciente. Então, quando tem indicação de um parecer, né, de uma especialidade, o médico da clínica solicita esse parecer para ser respondido por uma especialidade, solicita exames pertinentes. Então, eu preciso do agendamento de uma tomografia, de uma ultrassonografia, de um outro exame mais específico, exames laboratoriais. Então, o médico da rotina da clínica consegue avaliar aquele paciente, solicitar todos os exames e dar uma continuidade. Então, no dia seguinte já saíram alguns resultados, já consegue dar continuidade para fechar um diagnóstico, para um tratamento mais assertivo. Então, isso é a importância de ter um médico ali da clínica rotina que passa a visita e consegue ver esse olhar do paciente, integrar ali todas as outras especialidades também. Você falou algo muito interessante, tirar a dúvida dos familiares. Sim. Porque às vezes a pessoa está ali, ela está numa situação mais delicada, né? Com dor, enfim, dependendo da situação. Mas a família está em volta, a família quer notícia. Sim. E às vezes essa visita muito rápida, né? Rápida que a gente diz, fez a visita e tal. Dali a meia hora mudou alguma coisa no quadro, dali a meia hora ela, poxa, eu não perguntei sobre isso, sobre aquilo. E é muito importante a gente informar a família. A família que está presente ali, né? Quando tem internação na clínica médica, a gente tem a possibilidade de ter um acompanhante, de ter uma visita, né, para o paciente. Eles querem entender o que está acontecendo com o paciente, então a gente está ali para dar o suporte, para esclarecer as dúvidas. Então o paciente se sente acolhido, se sente respeitado, a família também se sente inclusiva dentro do processo do tratamento do seu familiar. Isso é muito importante. Sim. Porque aí a família, com as informações, ela vai ficar um pouco mais calma, vai passar essa calmaria para esse paciente. Sim. E daqui a pouco tudo vai se resolver. Verdade. Né? Muito bom. Agora, quais são
os principais desafios enfrentados na coordenação de uma estrutura tão complexa, né, gente? Que a gente está falando de várias camadas aí. E como você e sua equipe trabalham para superar esses desafios. Doutora Kênia, que é médica radiologista, né? Isso. E agora está com esse desafio de coordenação, então a gente fica doido para saber. Sim, é um desafio, né, intenso, assim, todo dia. Então a emergência é todo dia uma dinâmica, todo dia uma pendência e todo dia um desafio novo, né? Então, assim, a gente tenta, o principal desafio da emergência é a gente manter um atendimento de qualidade, né, respeitando o paciente, ágil, um atendimento que tenha resolução também do problema do paciente e a coordenação dentro da emergência também dos médicos. Então, assim, a gente está muito preocupado de estar atualizando os médicos com os protocolos mais atuais. Então, saem diretrizes, a gente tenta treinamento. Então, tem cerca de 2 meses teve um treinamento do ACLS, que é o suporte em vida avançada de cardiologia. Então, assim, todos os, tanto enfermeiros quanto médicos treinados. Todo mundo treinado. Sim, a gente tem um centro de treinamento no hospital com bonecos, que a gente faz massagem cardíaca, como a gente, né, por exemplo, um paciente teve uma parada cardíaca dentro da emergência, como a gente procede. Então, aquilo ali, a gente tem um treinamento para os profissionais, tanto os enfermeiros, quanto técnicos, quanto médicos, para conseguir ter um atendimento rápido ali naquela queixa. Então, isso é um dos desafios, você manter a qualidade, a atualização dos médicos, e aí a gente consegue fazer isso através de reuniões de alinhamento. Então, a gente sempre tem reunião de alinhamento das equipes, né, das lideranças do hospital. Então, a gente consegue fazer isso de uma forma bem eficaz para que a gente mantenha a qualidade no nosso atendimento. E aí a gente falou aqui dos desafios, mas com certeza que junto com os desafios também vem as alegrias e as conquistas, né? Porque a gente fala, muito desafio, é muito trabalho, mas também quando as coisas funcionam, imagino que... Sim, é muito gratificante quando você consegue dar ali, chega um paciente e você consegue resolver a queixa dele, você consegue resgatar aquele paciente, às vezes, de algum problema que ele foi à emergência e você consegue no final, ele vem e agradece o seu atendimento. Isso é muito gratificante pra gente. Porque é uma balança, né? Sim. Tem os desafios, claro, todo dia a gente fica tentando imaginar, né? Uma emergência, quanta coisa acontece dentro dessa emergência e nenhum caso é igual ao outro, né? Então é um mecanismo assim realmente que não para, né? Uma engrenagem que não para. Sim, é muito dinâmico, é o que eu falo, a emergência é muito dinâmica, são casos diferentes. A gente, né, no meio médico a gente fala que o paciente não lê livro, né? Então assim, cada paciente se comporta de um jeito para a mesma doença. Nossa, é verdade. Eu estava pensando assim em coisas separadas, mas às vezes para uma mesma o corpo também vai emitir ali sinais diferentes. Sim, a mesma doença, pacientes se manifestam de modos diferentes. Então, é bem complexo, a medicina é bem complexa e o hospital, a emergência, a gente tem que ter essa dinâmica, né, de conseguir pegar tudo isso e resolver essa questão. E quando vocês fazem esses treinamentos, né, a equipe fica mais afiada para poder, enfim, entregar o melhor, seja do início, meio e fim, né? A gente fala, chegou com aquela dor, resolveu ali no meio desse processo, vai embora bem, ou claro, né, muitas vezes tem que ser hospitalizado. Então é muito legal quando a gente entende que a equipe, ela tá afinada, né, como uma música, né? Sim. Tá tocando, você falou como uma música, eu fiquei com isso na cabeça. E essa música, ela tem que tocar para todos os pacientes, independente da idade, né? O paciente chegou, ele tem algo para ser olhado com mais carinho. Sim. E é tudo muito, muito dinâmico mesmo, né? Sim. Então a gente falou de desafios, a gente falou aí também das alegrias, né? Porque é bom demais resolver, né? Chegar e falar, olha, fomos aqui e pontuamos e acertamos, né? E tem muita gente trabalhando nessa equipe? Sim. Nós temos mais de 10 médicos dentro da emergência, né? Fora os médicos que às vezes, né, fazem a questão de plantão extra, né? Então, assim, dentro da emergência nós temos
10 médicos na emergência, fora mais de 17 especialidades no centro médico. Então, isso é especialidade, mas cada especialidade às vezes tem 4, 5 médicos daquela especialidade dentro do ambulatório. Então, a gente falou da especialidade, mas são muitos ali. São vários. Ortopedia, por exemplo, nós temos mais de 6 médicos dentro do centro médico. Né? Então, cada especialidade a gente tem alguns números, então a gente chega a ser uma quantidade de médico muito grande dentro do hospital. Quando reúne todo mundo, imagina, muita gente. Confraternização do hospital, são vários médicos. Vários médicos. E fora a equipe da enfermagem, os técnicos, equipe de nutrição. Então, o hospital é assim, não é só o médico que faz o hospital, né? Então, o hospital ele precisa de todo mundo, desde da pessoa da recepção, dos técnicos. Esse acolhimento lá na entrada faz toda a diferença. Sim, é muito importante a gente integrar todo mundo dentro do hospital, né? Que é todos que fazem a diferença nesse atendimento. Hoje, a emergência do hospital, a clínica médica, o CTI, todos os setores do hospital só funcionam por todos os nossos colaboradores. Né? Então não é só o médico é o que às vezes está ali mais na evidência, né, pelo paciente, é o médico. Que ele lembra, né? Ai, doutor que me atendeu, a doutora que me atendeu. Mas todo mundo, todos os outros colaboradores são muito importantes nesse processo todo. Que aí tem esse acolhimento, depois tem a triagem. Sim. Ele vai sendo acolhido, né, desde esse momento que ele chegou. Porque a gente, com dor, né, é tão maravilhoso quando alguém escuta o que a gente tem para dizer, o que está sentindo, e aí, né, nesse processo todo, realmente uma equipe grande. Sim. Então, quanto maior a equipe, maior o desafio, mas também muito mais alegria, né? Sim. Nessas mais gratificação. Gratificação na hora dessa resolução aí. Bom demais. Agora, e para quem está assistindo a gente, né, e pensa, gente, onde fica o Hospital Serrano? Eu sei que todo mundo sabe, mas a gente pergunta. E rede social também do Hospital Serrano é super ativa, né? Sim. Então, o Hospital Serrano, ele fica na General Osório, né, em frente ao Colégio Mercês. A gente tem a rede social, que é o Hospital Serrano. Lá a gente coloca inúmeras dicas de saúde, dicas do hospital, da emergência. Tem lá os contatos, né, para marcação de consulta do centro médico, para alguma questão da emergência também. Então, o hospital fica na General Osório, em frente ao Mercês, e fica 24 horas, 7 dias por semana, principalmente a questão da emergência, né? Super fácil a gente falar sobre o horário de funcionamento do Hospital Serrano. Não fecha. Não fecha. Sim. E essa dica de ser em frente ao Colégio Mercês, que todo mundo sabe onde fica, super fácil. Quero agradecer a sua presença aqui, muito obrigada por trazer um pouco dessa realidade do hospital aqui para o programa, porque a gente entende que o que a gente fala aqui a gente entrega para quem está em casa. Sim. E aí a gente acaba tirando dúvida, a gente acaba trazendo as pessoas para essa realidade de que é complexo, né? Tem muita coisa envolvida, mas que com dedicação é possível sim. Né? A pessoa sair de lá bem e ser atendida com qualidade, com rapidez. Às vezes é uma dúvida, né, do paciente que não entende como é o fluxo da emergência, então a gente conseguiu aqui essa jornada aí. Mostrar um pouquinho da jornada como é, né? Porque às vezes quem vê de fora acha que é simples, mas na verdade é uma estrutura bem dinâmica e complexa. E tem uma complexidade muito grande que envolve todos os setores para a gente entregar um atendimento de qualidade para o paciente. Muito bem. Muito obrigada. Obrigada a você. Amei o nosso bate-papo aqui. Que bom. E eu tenho certeza que o pessoal de casa gostou também. Né, gente? Por aqui a gente está sempre trazendo informação importante para você, para que você possa cuidar da sua saúde, cuidar da saúde das pessoas que você ama e entender aí esse funcionamento, essa jornada do paciente em uma emergência é especial. Nós vamos ficando por aqui, tá? Um beijo carinhoso para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre.